todo o povo brasileiro, bom dia a todos que me seguem aí pela internet. Eu sou o Hard DJ Tião Brasil. Nós vamos hoje fazer esse vídeo em defesa do auxílio emergencial para o povo brasileiro. Eu peço aqui ao governo brasileiro que haja como Jesus agiu, certo? Em um momento muito importante, quando havia um número muito grande de pessoas e Jesus multiplicou os pães. Havia menos pães do que a quantidade de pessoas, de peregrinos seguindo Jesus Cristo, e ele multiplicou os pães. Havia muita gente seguindo Jesus Cristo e ele multiplicou os peixes. Então é nesse sentido que nós vamos debater hoje aqui, que nós vamos passar a mensagem política, econômica e social sobre o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, ele é uma soma de dinheiro que o governo federal dispõe num momento de calamidade pública à nossa população brasileira mais carente e necessitada. O governo federal tem que não ver a situação em si, o fato do dinheiro, o fato da pessoa que está ali necessitando desse dinheiro para sobreviver, não para ganhar, para fazer folia, mas sobreviver durante 4 meses da pandemia, né? Nova pandemia 2021, novo vírus, nova cepa, nova variante 2021. Então é importante que o governo saiba que o povo brasileiro é o povo que mais paga imposto no mundo. Nós temos imposto municipal, imposto estadual e imposto federal. Os 44 bilhões de reais que vai ser investido aos beneficiários do auxílio emergencial, 40% desse total vai voltar para o governo em impostos. Impostos que as pessoas pagam quando adquirem mercadoria, impostos de serviço, de mercadoria, imposto inserido dentro da sociedade brasileira. Nosso povo brasileiro é o povo que mais paga imposto no mundo. Então, o fato do governo brasileiro dar R$600 ou R$1.000 que seja, o povo brasileiro ele só consegue usufruir 60% desse dinheiro, porque 40% volta para o governo em impostos. Então, dando o dinheiro ao povo brasileiro, o que acontece? Esse dinheiro volta para o governo a nível de impostos, governo municipal, estadual e federal. O auxílio emergencial não é somente o investimento do governo federal no cidadão, é também nas prefeituras, porque o cidadão vai pagar mais impostos, é também no governo estadual, que recolhe os impostos, é também no governo federal, que também recolhe os impostos. Então, o dinheiro, 40% desse total, volta automaticamente para o governo que está oferecendo esse auxílio emergencial. Então, daí nós podemos definir que quanto mais o governo investir dinheiro no auxílio emergencial, mais vai ativar a economia, vai ativar o pagamento de impostos, vai ativar os municípios, o estado e mesmo o próprio governo federal, que vai usufruir através de impostos, através de tudo isso que é arrecadado de imposto no Brasil inteiro. Então, o fato do governo federal dar essa oportunidade ao povo brasileiro mais carente de ter o auxílio emergencial, esse auxílio emergencial ele volta para o governo estadual, municipal e federal em impostos. Então é como se um atleta injetasse umas vitaminas, polivitamina, certo? Uma injeção que vai
fortalecer ainda mais seu próprio corpo. Então, o auxílio emergencial vai ajudar ainda o governo estadual, municipal e federal. Então, quanto mais o governo federal destinar verba para o auxílio emergencial, mais vai injetar dinheiro dentro do setor público, municipal, estadual e federal. E aí nós vamos poder segurar a pandemia e, sobretudo, sobreviver dos ataques dos partidos de oposição da sua TV Globo, né, Rede Globo, que ataca o governo brasileiro, sustentando a economia, sustentando inclusive a área de arrecadação de impostos dos governos municipal, estadual e federal. É praticamente o que fez Jesus, multiplicando os pães, multiplicando os peixes, quando existia somente uma cesta de pão e uma cesta de peixe, e o povo era muito mais numeroso do que aquela cesta de pão e de peixe. Jesus multiplicou os pães, Jesus multiplicou os peixes, e assim todo mundo se alimentou. Então, que o governo brasileiro, inspirado nesse ato de Jesus Cristo, ato social, político, auxílio emergencial que Jesus Cristo fez, distribuindo os pães, distribuindo os peixes, que era só uma cesta, ele fez um milagre multiplicando os pães, multiplicando os peixes, e todo mundo, aquela multidão de gente, pôde se alimentar. Então, nessa visão, eu quero que o governo federal haja distribuindo ao povo brasileiro R$600 ou mais de R$600, que não seja ninguém eliminado, os 20 milhões que tá aí, que estão dizendo que vai ser eliminado, que o Supremo Tribunal Federal haja incluindo eles também dentro dessa malha de auxílio emergencial, tá certo? Incluindo todo mundo, para que a gente possa assim ter um país equilibrado, inclusive nas finanças. Quanto mais o povo tem dinheiro para gastar, mais ativa a economia. Há países no mundo, como por exemplo a Suíça, que existe projetos onde o governo suíço, já nesse projeto de políticos suíços, o projeto é destinar uma verba ao povo suíço para ele gastar, para gerar impostos, tá certo? Então, países ricos já tem essa filosofia do povo ter dinheiro para gastar, do povo gasta muito para gerar imposto e arrecadação para o governo, tá certo? Então, você, governo brasileiro, nosso grande presidente da República, toda a família Bolsonaro, todos os políticos relacionados ao governo federal, toda a equipe técnica do Ministério da Economia, de Fazenda e de Finanças do Brasil, nós pedimos aqui auxílio emergencial de mais de R$600, porque mais dinheiro injetado na mão do povo durante 4 meses, nós vamos sobreviver à pandemia e ao problema econômico que gera a crise social, econômica e trabalhista no Brasil, tá certo? Então, quanto mais o povo gastar, mais vai arrecadar de imposto, mais vai fazer o país se equilibrar financeiramente, economicamente, circulando os bens dentro do nosso território brasileiro. Então, é muito importante que o governo federal dê mais de R$600 para o povo brasileiro. Quanto mais der para o povo brasileiro, mais pessoas vão estar abrigadas durante esses 4 meses de pandemia que nós estamos vivendo aí, certo? Esses 4 meses nós vamos passar com ele tranquilamente batido, se o governo federal der, por exemplo, mais de R$600 ao povo brasileiro, a todos os cidadãos, que nem excluindo ninguém que está aí dentro do auxílio emergencial no seu primeiro cadastro, tá certo? É só reativar e colocar em prática, inclusive colocando até mais de R$600, e tenho certeza que o povo brasileiro vai ter consciência do esforço do governo, vai calar a boca da oposição, vai calar a boca dos adversários do Bolsonaro, vai colocar o povo brasileiro todo ele defendendo o nosso presidente,
e o nosso governo. Então, atenção, governo brasileiro, momento super importante, não dê o auxílio emergencial de 150, 250, 375, não dê, tá certo? Não dê, porque vocês vão gerar conflitos sociais, conflitos trabalhistas, vai gerar manifestações, vai gerar guerras, vai aumentar o crime, o assalto, o roubo, os arrastões nos supermercados, vai ser uma pandemia social se o governo aplicar esse projeto de dar 150 a 250 a 375 reais ao cidadão. Por quê? Porque 40% é impostos. Não é realmente algo que vai gerar bens para o cidadão brasileiro, nem a sobrevivência, nem o dia a dia. O cidadão vai poder sobreviver com essa migalha, com esse ridículo valor que está hoje sendo divulgado na mídia e no Congresso e no Senado. Então, nós estamos aqui alertando, certo? Alertando, como um investigador social, como político também, que é preciso de um auxílio emergencial acima de R$600 para ativar os impostos municipal, estadual e federal. E toda a máquina do governo vai usufruir de 40% desse dinheiro que o governo federal vai destinar ao auxílio emergencial. Porque o povo brasileiro, o povo que paga mais imposto no mundo, ele vai gastar esse dinheiro, e esse dinheiro vai fazer com que a máquina do Estado, do município e o governo federal sobreviva durante 4 meses. São 4 meses, não é a vida inteira. Então, não vai mudar o Brasil esses 4 meses se o governo brasileiro aumentar, além de R$600, o auxílio emergencial e englobar todo mundo, né? Chamar para si todas as pessoas e não excluir ninguém. Se o governo federal continuar com esse projeto e excluir 20 milhões de brasileiros, o que vai acontecer? Esses 20 milhões vão descambar para a oposição contra o governo brasileiro. E aí, esses 20 milhões também poderão criar arrastões, roubos a supermercado, assalto à mão armada em todo lugar. Vai ser uma degradação social, trabalhista em todo o Brasil, se o auxílio emergencial for pago nesse patamar ridículo e nefasto de 150, 250 e 375. Por quê? Inclusive a nível internacional, quando os europeus traduzir esse projeto de auxílio emergencial brasileiro e converter a moeda do real para o euro, por exemplo, na Europa, eles vão achar ridículo a soma que o governo brasileiro está dando de 150 reais. Também nos Estados Unidos, né, quando os norte-americanos traduzir todo esse projeto auxílio emergencial e a soma em dólar, vai ser ridículo e um norte-americano vai ficar revoltado e vai inclusive estar do lado do povo brasileiro nas manifestações que virão contra o governo federal. Então eu já estou avisando ao governo federal, não dê auxílio nesse patamar que foi divulgado de 150, 250 e 375, porque vai acontecer manifestações em todo o Brasil, vai acontecer depedrações, vão arrebentar tudo, vão esculachar, vão quebrar tudo. A polícia não vai ficar do lado do governo, vai ficar do lado do povo, porque a polícia também é cidadão e vai saber que é impossível viver com 150 reais, 250 ou 375. Porque tudo fechado, sem empresas funcionando, sem nada funcionando, o povo brasileiro não vai ter como sobreviver com esse dinheiro. Então a própria polícia vai ficar do lado do povo. O policial também tem família, tem irmãos, tem pai, tem mãe, tem irmão, tem primo, tem sobrinhos, tem familiares que vão estar vivendo também na penúria, na escassez, na fome. O governo brasileiro não pode levar o povo brasileiro à fome,
Não podemos chegar como um dos maiores países produtores agrícolas do mundo. Nós temos carnes, nós temos agricultura de potência internacional, inclusive numa terceira guerra mundial. A nossa agricultura é que vai alimentar o mundo. E não é possível que os nossos grãos sejam todos destinados à exportação e que o povo brasileiro vive na penúria, aí gastando, pagando muito mais por algo que o próprio Brasil produz. Se a produção agrícola brasileira é destinada ao exterior, para fora do país, não para o povo brasileiro em primeiro lugar, o que vai acontecer é fome. O maior produtor agrícola do mundo, em vários setores, o povo vai viver em fome. Isso vai gerar manifestações, isso vai gerar uma revolução dentro do Brasil contra o governo brasileiro. Então, atenção, governo brasileiro, nós já estamos tendo uma balança meio louca, meio fora do normal. As exportações de alimentos que o Brasil produz já estão compradas antecipadamente pela China e outros países, Coreia do Sul, tá certo? Então, eles já estão comprando a plantação que o Brasil, que os produtores agrícolas vão produzir no futuro. E o povo brasileiro vai ficar sem alimento? Então, nós somos um dos maiores produtores de alimento do mundo e temos que ver a população brasileira, e eu peço aí ao governo brasileiro, aumente mais de R$600 o auxílio emergencial. São 4 meses, não é a vida inteira, é só um esforço curto de 4 meses, passa rápido. Março, já estamos aí quase no meio do mês de março, que já deveria estar o povo sendo abastecido financeiramente pelo auxílio emergencial, e não acontece. Já estão prevendo o mês de abril, então já tem um mês a menos, março a menos, abril, maio, junho, acaba em junho, beleza, nós já estamos quase no mês de abril e o auxílio nem ainda foi distribuído ao povo brasileiro. Então eu quero aqui avisar, é um alerta geral ao governo brasileiro: não dê o auxílio nesse patamar atual que vocês estão dizendo, de 150, 250 ou 375, porque isso vai gerar internacionalmente um descrédito ao governo brasileiro, uma oposição forte ao governo brasileiro, porque vai ser um salário de fome, de um desastre público, social, econômico em todo o nosso território brasileiro. Então eu peço ao governo brasileiro que tenha responsabilidade, humanidade, prioridade é o povo brasileiro. O poder pertence ao povo, que se manifesta através dos seus representantes. Vocês não são donos do poder, vocês são pessoas que estão aí escolhidas pelo povo, representando o povo. Vocês não podem fazer uma política que prejudique ao povo, porque o poder pertence ao povo. Vocês estão aí administrando o serviço público, o governo municipal, estadual e federal a serviço do povo. E vocês não podem fazer leis que prejudiquem justamente o povo. Tá certo? A prioridade é o povo e aquele povo mais carente que estão aí no auxílio emergencial. Certo? Quanto mais dinheiro vocês jogarem no auxílio emergencial na mão do povo, ele vai gastar mais, vai gerar imposto, vai ativar a economia, vai voltar para vocês, governantes, seja municipal, estadual ou federal. Então é importante, nesses quatro meses, uma vacina de vitamina, de polivitamina, ou como, quem sabe, um anabolizante que faz aí a economia ficar forte, injetando dinheiro dentro da malha da economia através do cidadão, de cada cidadão. Não é dinheiro em organismo que vão distribuir para o povo, não. É dinheiro na mão de cada CPF. Cada CPF vai ter um dinheiro na mão, e o dinheiro na mão do povo, ele gasta para sobreviver, ativa a economia, ativa a finança, ativa o município, ativa o estado, ativa o governo federal. Então esse dinheiro volta, ele fica no Brasil, é distribuído na mão do povo brasileiro, ele está na mão de cada CPF. Então, por isso que o governo brasileiro, o dinheiro na mão de cada CPF, pode dar mais de R$600 para todos os brasileiros que estavam
que estavam, espero que esteja até hoje também, dentro do setor do auxílio emergencial, que ninguém seja excluído. Entendeu? Se o governo brasileiro levar para frente esse projeto, como Paulo Guedes está falando, nós vamos ter revolução. Revolução da esquerda, revolução da direita, revolução humanitária, revolução social, independente se ser de direita ou de esquerda. Então eu aviso aqui ao governo brasileiro que nós vamos para uma revolução no nosso país se não for dado justo um auxílio emergencial acima de R$600, quem sabe no mínimo R$600 para o nosso povo brasileiro. Esse dinheiro não é jogado fora, é no CPF de cada cidadão, vai voltar para a malha da economia e da finança no Brasil, através de produtos que vão levar à sobrevivência de cada cidadão. Sobrevivendo o cidadão, ele vai precisar das necessidades básicas que um cidadão precisa ter, tá certo? Não é o salário mínimo que o governo está distribuindo, é apenas R$600, o salário mínimo é de R$1.100. Praticamente quase a metade de um salário mínimo. Então o governo brasileiro pode distribuir a todos, sem excluir ninguém, sem excluir 20 milhões, a todos que estavam e que eu espero que esteja também agora no auxílio emergencial. Ninguém excluído. Que traga para a proteção social todas as pessoas, que não exclua ninguém, que não tire ninguém, que ao contrário, chame para a proteção social do governo, tá certo? No auxílio emergencial, todos os brasileiros que são necessitados, que já estão inscritos no auxílio emergencial de 2020, tá certo? Então espero que o governo brasileiro tenha consciência, previsão do futuro, enxergue longe e tenha uma visão mais econômica, porque 40% de tudo aquilo que o governo brasileiro, que o cidadão brasileiro gasta, é imposto que volta para a mão do governo, certo? Por exemplo, R$600, não é R$600 que está dando ao povo brasileiro, se for R$600, porque 40% é imposto, certo? Então, R$240 de imposto. Na realidade, um auxílio emergencial de R$600, o governo brasileiro está dando realmente ao povo brasileiro R$360. R$360 em R$600 é o que o brasileiro vai realmente arrecadar, ter na sua mão, porque 40% dos R$600, 240 é de impostos que volta para o governo, tá certo? É uma injeção dentro da economia, na mão de cada CPF brasileiro e que volta para o governo brasileiro como um todo. Tá certo? Durante 4 meses dá para segurar a economia, dá para segurar isso aí, dá para manter e depois volta ao normal, claro, certo? Mais 4 meses de luta contra o coronavírus, tá certo? Atenção também que nós estamos trazendo 7 tipos de vacina para o Brasil, diferentes. Cada vacina segue um segmento de combate, para ser considerada a vacina de combate ao coronavírus. E isso pode ativar várias variantes no Brasil. Nós somos um país de continente. Nós não somos um país pequeno. É o 5º maior país do mundo em território. Nós temos uma população que não é... que é aí... 220 milhões de brasileiros. É muita gente. É muita gente. É muito ser humano. Certo? Nós não somos um país pequeno. Somos um país grande. Maior que a França, maior que a Bélgica, maior que a Alemanha, maior que a Itália, maior que a Espanha, países que estão considerados aí, inclusive entre os 8 países mais ricos do mundo, certo? São pequenos diante do Brasil em território e em população. Então eu peço aqui uma visão mais global, uma responsabilidade muito grande do governo federal, que faça o projeto que está aqui na Bíblia. Jesus Cristo mostrou para você a solução. Existia uma cesta de pão e uma cesta de peixe. Milhares de pessoas para ser alimentado. Jesus multiplicou o pão, multiplicou o peixe, todo mundo foi alimentado. Então que o governo federal
faça esse projeto de multiplicação de peixes e pães, como Jesus Cristo fez, e abrace todo o povo brasileiro necessitado, porque se nós estamos num momento crítico, todo mundo tem que estar abraçado no governo federal, certo? E o governo federal tem que abraçar todo mundo e não excluir ninguém. Não exclua os 20 milhões, porque você estará com 20 milhões de pessoas odiando o governo brasileiro por ser excluído do programa como auxílio emergencial. E, sobretudo, R$150, 250 ou 375, isso não é auxílio. Isso é auxílio à fome. Isso é auxílio à manifestação. Isso é auxílio à quebra-quebra, à destruição dos supermercados, da área alimentícia no Brasil. Isso é auxílio à baderna. O governo federal tem que dar um auxílio justo, R$600, senão o povo vai para a rua e vocês do governo federal vão ser os alvos número 1 do povo brasileiro. Então eu peço aqui que tenha responsabilidade, experiência política, de saber que é um momento crítico. A bola está no seu pé, a baliza do gol está ali, não tem goleiro, é só chutar que é gol. O governo brasileiro está ali naquela encruzilhada, naquele momento de decisão, qual caminho vai tomar. E o caminho a tomar é abraçar o povo brasileiro, multiplicar os pães, multiplicar os peixes, abraçar e não excluir ninguém. E ao contrário disso, aumentar o auxílio emergencial a mais de R$600, porque 40% de tudo que o cidadão ganha como salário e ganha como dinheiro volta para o governo em impostos municipal, estadual e federal, ICMS, imposto de circulação de mercadoria, tudo isso está inserido dentro dos preços. 1 quilo de arroz não é o preço que está sendo afichado. 50% ali é imposto. A gasolina, 50% é imposto, ou mais, 80%. O cigarro, por exemplo, então tudo isso vai voltar para o governo federal, estadual e municipal, a nível de imposto, o dinheiro do auxílio emergencial. Então tenha inteligência, visão, sensibilidade. Ministro Paulo Guedes, presidente da República Bolsonaro, tenha responsabilidade e sensibilidade. Tudo que o povo gasta volta para a malha administrativa dos governos estadual, municipal e federal. Durante 4 meses, vocês também têm que fazer um esforço de multiplicar os pães, multiplicar os peixes, como Jesus fez e provou para vocês que é possível. Como Jesus multiplicou o vinho também num casamento, onde não tinha nada, Jesus fez isso também, multiplicou. Então, o caminho está aqui, a Bíblia. Vocês têm que multiplicar, aumentar, abraçar todo mundo e não excluir ninguém. Socialfobia. O governo, se excluir 20 milhões de pessoas do auxílio emergencial, estará fazendo socialfobia, econômica fobia, financeira fobia. Entendeu? É um problema psicológico, que é um problema que o capitalismo não está percebendo, que agora não é hora de capitalismo, de socialismo, de ismo, é a hora da população ser assistida pelo governo federal no momento de calamidade pública. Nós precisamos desses 4 meses, um salário que dê para o povo sobreviver, metade do salário mínimo, R$600. Entendeu? E que ninguém seja excluído, que aquela divisão de renda, a diferença social que o governo está querendo implantar como política oficial do Brasil,
criando, por exemplo, um povo tem direito a R$ 150. Outro, a classe média tem direito a R$ 250. A classe alta tem direito a R$ 375. O povo tem que ser um só auxílio para todos, por igual. Não colocando camadas sociais, colocando casta, como existe na Índia, né? A Índia dos Marajá, né? Quem está na alta casta recebe tanto, quem está na diferença familiar das pessoas, certo? Então presta atenção, governo brasileiro, certo? Uma pessoa que mora sozinha, de repente é uma pessoa idosa, que precisa de remédio, que precisa de atenção, que precisa de alimentação, é um doente, é uma pessoa que tem aí uma idade avançada, que precisa de cuidados, de medicamentos e de várias outras coisas que estão junto ali para poder manter sua vida e sobreviver. Nesse momento ninguém está querendo dinheiro para ser rico, ninguém está querendo dinheiro para esbanjar. Todo mundo está querendo sobreviver, passar a pandemia, ficar vivo. Agora, por exemplo, morreu um senador, tá certo? Um militar, um senador, acabou de morrer, certo? Então, isso seja de exemplo para vocês, certo? Então, é preciso saber que a vida está por um fio para todo mundo. Já morreu milhares de pessoas, não foi? Vocês estão economizando muito CPF, foi anulado, muito CPF foi anulado, 200 mil CPF, muitas pessoas morreram, já morreram, muitas pessoas que morreram não vão receber aposentadoria, essas pessoas que morreram não vão estar gastando, comprando, fazendo a economia girar, essas 200 mil ou mais pessoas que morreram não vão estar gastando, ativando a economia, ativando o comércio, não vão estar recebendo, por exemplo, aposentadoria. E para onde vai esse dinheiro? É isso que eu estou pedindo aqui ao governo federal, mais visão coletiva e experiência. Morreu pessoas, menos CPF, menos necessidades ali na área da saúde, na área da educação, na área enfim, social, certo? Né? Aqueles que estão falecendo aí, eles estão deixando um legado, eles não precisam mais de ajuda de ninguém, porque foram para outro plano, um plano espiritual, um plano celestial, e que eu espero esteja ao lado de Jesus Cristo e nosso querido Deus, nosso Criador. Então, essas pessoas que faleceram no Brasil, eles deixaram heranças, deixaram legados financeiros, não vão consumir mais. Então, ativando as pessoas que estão vivas no Brasil, aqueles que estão no auxílio emergencial, o governo vai estar cobrindo a falta de 200 mil pessoas que já faleceram. O auxílio emergencial serve para isso, fazer com que as pessoas gastem, ative a economia, ative o comércio, ative a indústria, certo? Porque já morreu 200 mil pessoas. Imagina, 200 mil pessoas que não vão estar produzindo mais nada, não vão estar consumindo, não vão estar gerando emprego, não vão estar entrando na malha econômica e social do Brasil. O governo municipal e estadual está economizando com a morte dessas pessoas em todos os setores do serviço público. Então, por isso que dá com dignidade um auxílio emergencial de 600 ou mais às pessoas, vamos ativar a economia, ativar o comércio e ativar a indústria. Essa é a visão humanitária que é preciso do governo federal ter. Se o governo federal está pensando que vai passar 4 meses, mais sacrifício ainda do que nós já estamos passando, não vai dar certo. Vai ter manifestações, vai ter arrastão em supermercado, vai ter destruição. Todo o setor produtivo que gera capital, que gera dinheiro, vai estar sendo
invadido pelo crime, certo? E já começou os assaltos às empresas, já começou os assaltos a bares, os assaltos às padarias, os assaltos a restaurantes, mesmo nessa pandemia. Então eu já aviso a vocês, a pressão social vai ser muito grande se o governo não tomar atitude de dar para cada cidadão brasileiro que está dentro do auxílio emergencial R$ 600 ou mais. E, atenção governo brasileiro, quando o presidente assinar o documento dando R$ 150, 250 ou R$ 375 de auxílio emergencial, se for assim, se não for diferente, no momento que o presidente estiver assinando a MP, medida provisória, ele vai estar assinando a sua demissão. Preste atenção, Paulo Guedes, vou repetir para vocês. Entender, experiência política. Quando Paulo Guedes assinar a MP, quando Bolsonaro assinar a MP, dando R$ 150, 250 ou 375 para cada cidadão no auxílio emergencial, excluindo 20 milhões de pessoas que já estavam no auxílio emergencial, ele vai estar assinando sua demissão de ministro da Economia e de presidente da República. O mesmo documento, medida provisória, que for assinada pelo presidente, vai ser aquela caneta que ele mostra muito, vai ser aquela caneta que ele vai assinar sua demissão como presidente da República, porque será afastado pelo povo, com a ajuda da oposição, daqueles que já estão querendo afastá-lo, certo? Ou então vai ser conduzido até a suicídio nosso presidente da República. Então não faça isso. Não se suicide politicamente, não se suicide socialmente, não se suicide economicamente. Que já estava no auxílio emergencial, que agora todo mundo seja beneficiado com mais de R$ 600, é somente 4 meses e passa rápido. Um ano passa rápido. Imagina 4 meses como passa rápido também. Então não é duradouro, é tempo, é emergencial, é momentâneo. Então o governo brasileiro tem que fazer essa passagem, essa atitude que está na Bíblia, multiplicação dos pães, certo? Jesus mostrou o caminho. Então eu peço a vocês, governo federal, todos os políticos, todos os familiares dos políticos, toda a família Bolsonaro, que veja esse vídeo e que preste atenção quando assinar a medida provisória. Porque se tiver nesse salário aí, nessa migalha, nessa esmola, a pessoas que dão R$ 200 de esmola, R$ 100 de esmola, o governo brasileiro está dando R$ 150 de esmola, chamando o povo de mendigo, criando departamentos diferentes, níveis sociais diferentes, 150, 250, 375. Atenção, Supremo Tribunal Federal, igualdade. Não pode haver isso. A diferença, estabelecer diferença. A necessidade de uma pessoa, só ela sabe. Não é o governo que determina, que assassina previamente uma pessoa, dizendo você, por isso, por esse motivo você tem que morrer. Você é sozinho? Vai morrer, meu irmão. Morre de fome. Não é assim. Entendeu? Então, atenção, Supremo Tribunal Federal, que o auxílio emergencial seja um só para todos, por igual, sem diferença social entre o auxílio emergencial. O governo está querendo criar 3 castas. Isso é o apartheid. Isso é o que existia na África do Sul, o apartheid que Nelson Mandela combatia, a diferença social do governo, estabelecendo 3 tipos de auxílio. É a diferença social
baseada no apartheid que hoje é produzida na Índia, as castas indianas. Então isso não pode ser no Brasil, porque vai gerar revolta, vai gerar muita confusão, vai gerar desespero, vai gerar desgraça, vai gerar um momento super violento que vem pela frente se o Brasil adotar o que o inconsciente ministro da Economia, Paulo Guedes, está pensando fazer, certo? De R$150, 250, 375. Não entre nessa onda. Ele vai levar o governo a sair fora. Esse governo vai ser destruído pelo Paulo Guedes se for esse valor dado ao auxílio emergencial. Ok? Então tá aí a mensagem de responsabilidade do nosso presidente da República. R$600 para todo mundo, 40% do que tudo que um cidadão gasta é imposto. Entendeu? Isso ativa a máquina econômica, isso ativa o município, isso ativa o Estado e o governo federal arrecada mais imposto. 44 milhões são pro povo brasileiro no auxílio emergencial. Não. 44 bilhões, não. 40% dos 44 bilhões são impostos que vão voltar para os governos brasileiros, municipal, estadual e federal, através de impostos. Somos o país onde o povo paga mais imposto no mundo. Então, eu peço aqui humanidade, gentileza que gera gentileza, visão social e experiência política. Experiência política. Não deixe ninguém de fora da proteção social. Abrace todo mundo, chame todo mundo da proteção social federal do governo brasileiro. Não exclua ninguém, porque aí você estará criando inimigos, milhões de inimigos no nosso país, e nós não vamos saber como que o Brasil será até o final de 2021. 2021. Eu quero lembrar para vocês que o fim do mundo, nós falávamos aqui que 2012 seria o fim do mundo. Se lembra? 2012? 2021 é o quê? Você pega o 2 que está lá atrás, bota na frente do 1, você tem 2021. Entendeu? Então é isso aí. Atenção, governo brasileiro. Atenção, né? Que nós estamos num momento crítico de decisão, e a boa escolha, a decisão certa. Tem que saber jogar. Quem entra em campo tem que saber jogar. Entendeu? Né? Upa neguinho na estrada, upa para lá e para cá. Olha que coisa tão linda, né? Mas eu não posso te ensinar. Então é exatamente, o governo brasileiro tem que ter visão política, de abraçar todo mundo e não excluir ninguém, e aumentar esse auxílio emergencial. E aí sim, esse governo pode pensar de reeleição, esse governo poderá pensar 4 meses de calmaria, poderá trabalhar direito, poderá trabalhar efetivamente. Mas se for a tortura social que vocês estão pensando, esse ministro da Economia, Paulo Guedes, de 150, 250, 335, isso vai dar uma revolta no território nacional, e aí será o fim desse governo. Tá certo? Um aviso, quem é amigo, né, quem avisa, amigo é. Então eu já estou avisando aqui que eu sou favorável a esse governo, e eu espero que a decisão certa seja tomada. Beleza? Estamos terminando aqui. 40% de todo o dinheiro que um brasileiro tem nas mãos volta para o Estado em impostos. Entendeu? Então o governo pode dar sim R$600 ou mais como auxílio emergencial, porque 40% vai voltar para o próprio governo. Tudo de bom, tamo junto, e ativa aí, né, a economia geral, tá certo? Né? Durante 4 meses. É como se fosse uma injeção de vitamina dentro aí do corpo, que é o nosso país, o Brasil, para fortalecer a economia, fortalecer o comércio,
veja esse vídeo, os dados estão aí, é só analisar, certo? Só analisar os dados, o que vai beneficiar aos estados, municípios, ao governo federal, que vai recuperar o dinheiro que está investindo, porque vai estar na mão de cada CPF. Cada CPF vai receber, então vai estar na mão do povo, não é na mão de outros, de terceiros, vai estar na mão de cada cidadão o dinheiro do auxílio emergencial, no CPF de cada um. Então, assim, gastando o cidadão, na base, esse dinheiro volta no alto da pirâmide para os governos estadual, municipal e federal. Beleza? Tudo de bom para vocês, paz, amor, vibrações positivas. Essa é a mensagem do reggae para o nosso país nesse momento de crise, nesse momento conturbado. Nós estamos aqui dando nossa contribuição de paz e amor, orientação, análise, julgamento e proposta, certo? Governo Federal, por favor, veja esse vídeo.